Olá, Ruth. Olá, só agora que aparece o Got It, pronto, Got It, já got. Tudo bem? Tudo e você? Também com muito calor, né? Deu uma Esse calor. refrescada, Ruth. Ah, é? Só Diminuiu se for um aí, grau, Tel Aviv. diminuiu um grau a máxima e diminuiu um grau a mínima. Ah, sim, faz uma Então, hoje diferença. tivemos ventos. Foi engraçado porque minha Ganete falou assim: Nossa, eu estou sentindo até um friozinho. Eu falei: Também não exagera. Não vamos exagerar. Acho que eu vou para aí para sentir o friozinho. Não, não estava friozinho, não. Foi exagero, mas hoje eu não senti tanto calor. Isso foi bom. Tudo bem, que bom. Ó, Vamos Ruth, a lá. gente não se fala desde antes da votação da Sim, a lei da votação foi na razoabilidade. segunda-feira, Foi. né? E muitas A pessoas razoabilidade. estranharam que a gente não falou nada, e eu estranhei que no dia seguinte também não teve manifestação. Teve E na terça-feira, foi terça. teve na quinta também teve, e teve sábado. Sábado sempre tem. Né? Mas Teve vamos muita começar. manifestação, muita complicação, Teve muita briga, polícia. muita discussão. E aí, Ruth, o que que a gente. Vamos começar então Aí pela, continua, pela pois essa é, lei que passou. hoje já se deu entrada no primeiro habeas corpus, não, primeira petição para o Supremo Tribunal, mas não exatamente no caso da lei da razoabilidade, quer dizer, não é a lei da razoabilidade, é o parágrafo da razoabilidade numa lei grande, e que é sobre uma lei que eles votaram também assim rapidamente, em cima da hora, que eles chamaram a lei de Tiberíades, de Tibérias, porque lá tinha um prefeito e todo o gabinete do prefeito, e por razões X e Y, o governo, na época, já tem algum tempo, o governo, não, o tribunal, deu uma definição de que o prefeito estava impossibilitado e, e a prefeitura toda impossibilidade de atuar e até que fosse averiguado todas as acusações contra ele. Então, eles nomeiam uma comissão que passa a dirigir a cidade, a prefeitura. Então, tem um prefeito que é nominado, que é nomeado, mas ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo tribunal até que tenha novas eleições, e o prefeito que teve que ser demitido, ele fica aguardando agora o julgamento dele. Agora, este prefeito que está substituto, ele não pode se candidatar às eleições enquanto ele é prefeito nomeado. E vai ter agora, em novembro, eleições em todo o país, em todas as prefeituras. E logicamente, que que já está também envolvido, Arié Deri, ele também já está de processos assim, inclusive já teve alguns anos na prisão, e agora o Netanyahu está fazendo tudo também para fazer uma lei específica para ele poder voltar a ser ministro nesta coalizão, porque o partido dele, que é o Shas, esse partido religioso sefaradita, para ele voltar a ser ministro. Então, enquanto ele não resolve o problema dele, ele já arrumou uma, um,
um outro problema é que ele vai dar um jeito com as forças políticas que ele tem com o Netanyahu e com essa coalizão. É legislar uma lei que vai permitir que esse atual prefeito convocado, nomeado, possa concorrer às eleições. Então, como o tribunal comum, né, que eles tinham dado entrada, disse que é impossível que, segundo a lei que concede esse direito de demitir o prefeito e nomear um outro substituto, não permite que esse substituto seja concorrente às eleições nas quais ele ainda está no cargo. Uhum. Ele pode, nas próximas eleições, ser candidato, mas não nessas. Então, eles estão correndo com uma lei, porque só tem uma semana para eles darem um jeito disso, e várias instituições outras já deram entrada em petições para o Supremo Tribunal para impedir que isso aconteça. E é uma lei individual, é uma lei Mais especial para um determinado indivíduo. Então, hoje o tribunal, com 9 juízes, eles estão hoje debatendo isso. Isso é para você ver como eles estão ocupados com o bem-estar do país. Está entendendo? Além dessas porcarias, esse governo não está fazendo nada, né? Nem com relação ao um aumento essa semana. 12% de aumento no preço do transporte público. É verdade. Isso está preocupando o governo, que esse camarada esteja agora em condições de ser eleito, e vão fazer uma lei especial para a lei. É uma coisa absurda que tem um parlamento que faz leis especiais para determinadas pessoas. Quer dizer, ninguém mais pode usufruir dessa lei, só ele. Para isso, precisa fazer uma lei. Ai, Ruth. Então, essa a situação, fora de que já estão chovendo, né, petições para o Supremo Tribunal com relação a essa lei. Parágrafo da razoabilidade, porque é impossível. Então, houve até alguém que escreveu que é interessante, porque quem está correndo com essa lei é um político. Esse que escreveu isso não quis dizer o nome do político, mas eu não tenho nada com isso, de modo que eu posso dizer. Que é o Ariederi. Quem está correndo com essa lei é o Ariederi, que é justamente um político que o Netanyahu queria nomeá-lo para ministro da Saúde, agora no governo dele, mas por causa da carga que ele estava carregando de faltas com a justiça, ele até hoje ainda não pôde ser nomeado ministro, né? E muito menos ministro da Justiça. Então, ele agora está ajudando um amigo dele a ser prefeito em Beríades. Olha. Então, é uma coisa assim que você olha e não entende como que as pessoas podem ser tão corruptas, mas assim, em público. Bom, para mim, isso aí não é novidade, Ruth. Eu vim do Brasil. No Brasil, Para ele, para o Deri, não é novidade? isso aí é ficha pequena. Se você falar isso para algum brasileiro, eles vão rir. Falar, só isso? Isso não é nada. Então, para mim, é óbvio que eu moro hoje aqui em Israel e estou chocada porque eu não poderia imaginar que houvesse isso aqui. Mas, do momento, o problema dessas leis é que são as precedentes, né? Quer dizer, se essa lei passa, os próximos virão um atrás do outro. E quem está no poder hoje em dia
pelo menos 99% dos que estão nessa coalizão são todos corruptos, está entendendo? De modo que, se um passa uma lei, você vai ter uma chuva de leis iguais. É. Vai ser o filho de um, o ensino do outro, o amigo, o namorado da filha dele. Uhum. Vai ter fim, É. vai ter fim, porque do momento que terminou com essa razoabilidade, então é como ele diz, o camarada que escreveu esse artigo sem colocar o nome do santo, né? Uhum. É como ele diz, se não tem mais razoabilidade, tudo é possível. Tudo. Tudo é possível. É. Você pode nomear quem você quiser, quem foi limpador de pratos, pode ser ministro da Justiça, não tem problema nenhum. Ministro da Limpeza. Ministro da Vamos Limpeza, criar um ministério novo, por que não? por que não? É, né? De modo que é uma situação assim que você não sabe onde é que você está vivendo. Realmente, você não sabe E onde é que o está vivendo. Netanyahu já está melhor da saúde dele? Sim, ele está melhor da saúde dele, pelo menos ele está aí fazendo tudo e correndo atrás dessas vezes. Ele está com o marca-passo, né? Aham. E quando tiver com o marca-passo, avisa se ele tem qualquer problema. Ele está com a mesma coisa que eu tenho, entendeu? Só que eu não sou. Primeira-ministra. Para mim também foi indicado um marca-passo, mas eu É. tenho que esperar fazer o exame em setembro, depois eu estou chamada para outubro, está entendendo? Se eu fosse o Netanyahu, eu já estaria com A marca-passo. vida, tá vendo, gente? Ruth, É assim. e assim, assim, quais são as expectativas? Bom, se o Supremo Tribunal decidir que é inconstitucional, então essa lei não vai ser aprovada, é isso? A lei qual dessa de Dessa que foi férias? aprovada. Não, Ela pode ser impugnada? aquela lei não foi, aquela lei já existia. Não. O que eles fizeram agora é retirar da lei, é abolir esse parágrafo da razoabilidade. Ah, tá. A lei já existia. Agora, o parágrafo da razoabilidade é que ele foi aprovado, quer dizer, Hum, de retirar esse parágrafo da lei. entendi. Sim, se agora primeiro que um dos grandes problemas é que essa razoabilidade tira grande parte do poder Do Supremo. do Supremo Tribunal de cancelar leis. É, Esse é o grande problema, é. está entendendo? De modo que agora vai ser uma guerra Entre o Supremo e o Executivo. entre entre o Supremo e o Executivo. E E tá. com a próxima batalha, que é a da nomeação dessa comissão que nomeia juízes, Sim. que, por enquanto, e todos os dias, cada dia é uma coisa diferente. Que o Lapid disse que congele todas as leis, toda essa corrida de reforma durante 15 meses. Depois falou 18 meses. Mas aí veio a doença do Netanyahu, aí paralisou um pouco. Mas o Yarif Levin, ele está intransigente. Ele diz que não muda nada. Agora, dentro do Likud, agora no sábado, começou a correr a notícia de que 8 deputados e ministros, por iniciativa do Yuli Edelstein, resolveram fazer
digamos, um grupo de que todos eles ou são deputados e ministros do Likud. Eles se reuniram para dizer o seguinte, que eles estão agora trabalhando dentro do Likud de fazer uma, uma comissão, digamos, que vai estudar uma forma de impedir que as resoluções dentro do partido fiquem nas mãos de uma pessoa só, que não vai poder continuar isso. Que até agora, tudo que resolve no Likud só depende de Netanyahu, tudo. Inclusive porque o escândalo maior com esses 8 surgiu agora, no dia das eleições, na segunda-feira passada, que no dia das eleições, não, da votação, que o chefe do Estado-Maior pediu, através das vias normais, que fosse recebido pelo Netanyahu, porque ele queria, ele e mais o ministro da Defesa e mais os chefes do Shabak e do Mossad, queriam trazer ao Netanyahu uma foto do estado atual do país em matéria de segurança. E eles queriam, com muita pressa, que esse encontro com Netanyahu fosse antes do início da votação. E o Netanyahu disse que não precisa, que ele recebe todas as notificações a respeito do secretário militar do gabinete dele. Quer dizer, ele está acima de tudo, né? Ele está acima de tudo. Ele sabe tudo, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada. Mas isso foi um golpe tão grande no poder não de decisão, que o Exército não decide nada. O Exército só mostra o problema, ele propõe soluções, mas não manda, né? Mas foi uma queda assim no prestígio do Exército, dos chefes militares, de trazerem um quadro verídico, atual, do que está acontecendo, não só aqui em Israel, como em toda a região, em todo o Oriente Médio. Isso foi uma coisa assim, a imprensa aqui, esses dias, mas caiu em cima disso, até hoje ainda não pararam de falar. Quer dizer, ele é uma coisa inadmissível. Ele é um tirano, né? Ele está sendo um tirano. Ele é um tirano, ele está se comportando como um tirano, mas acontece que ele é um tirano, mas que tem 3 pessoas que estão em cima dele e que estão forçando ele a fazer todas essas coisas. Quem está acima de tudo hoje em dia é o Yariv Levin. E junto com ele o Rothman, que é o presidente da Comissão de Legislação. Mas se ele aceita isso, ele é responsável. Ele é o responsável. Que, segundo as leis de Israel, o único responsável por tudo é o primeiro-ministro. Pode acontecer o que aconteça, foi ele, foi aquele. Não. O responsável é o primeiro-ministro. Agora, existem, como se diz, formas de comportamento político, né? Digamos assim. Você tem um cargo que exige de você um comportamento diferente de meu ou teu.
ele deve saber como é que tem que ser. Ninguém precisa dizer para ele. Agora, numa hora dessa, numa situação como o governo está passando, como o país está passando, não. E aí, o que todo mundo comenta aqui? Que não tem um dia que não tem uma entrevista do Netanyahu em uma rede de televisão americana. Todas. Não importa o quê. Onde ele vai e diz que não existe problema nenhum, nem de segurança, nós estamos capacitados a receber qualquer coisa e ter resposta a tudo. Esse problema dos reservistas tá, não tem problema. A economia do país, excelente, forte, poderosa, não tem nada. E ele fala isso em inglês, né? Fala em inglês. Agora, acontece que o mundo lá fora, eles recebem notícias aqui, todo mundo tem. É, Internet. não, não é só a internet, eles têm embaixadores, né? Sim, sim. Estão embaixadores que estão Não, aqui, claro, lógico, e é. vivem aqui e leem o noticiário local. Eles não precisam que ninguém diga É, para eles. Eles têm a televisão, a rádio, e eles têm o serviço deles de informação claro. aqui. Né? Cada país tem na sua embaixada um serviço de informações, né? De modo que as coisas. Então, fica assim, essa coisa. Ontem, por exemplo, porque ele disse, essa semana, voltou e repetiu 1000 vezes que ele falou no telefone, já contei na semana passada, que ele teve uma conversa muito, muito longa, muito importante com o Biden, e o Biden o convidou para, em setembro, se encontrar Na ONU. na, na ONU, por ocasião da Assembleia Geral. Depois ele disse já que não era em setembro, era no outono. É. O ano pode ser setembro, outubro, novembro. Aí, então, depois que ele falou isso tantas vezes aqui, ontem, o porta-voz da Casa Branca e uma correspondente do canal 11 de Israel em Nova York, os dois disseram a mesma coisa, foram assim muito discretos. Não, o Biden disse que falou no telefone com o Netanyahu e que eles vão conversar um dia. Que vergonha, hein? Que Eles vão vergonha. conversar, porque agora os Estados Unidos estão muito interessados em reativar o esforço que eles estavam fazendo para a Arábia Arábia Saudita, Saudita. para a Arábia Saudita, afinal de contas, aceitar de, não de restabelecer, mas de fazer Acordo, né? um acordo para que tenha relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita, É que até importantíssimo agora a isso. Arábia Saudita se negava por causa de uma exigência deles, que era o problema palestino. Enquanto Israel não resolver com os palestinos o problema, que não tem o que falar com a Arábia Saudita. Como a Arábia Saudita está vendo que todos os países outros da região, todo mundo já deixou os palestinos de lado, porque eles mesmos já se cansaram dos palestinos, e, enquanto isso, a Arábia Saudita está perdendo a possibilidade de fazer as compras de armamentos que eles querem para eles terem na região a superioridade militar.
e ele está vendo que, se a Arábia Saudita não se aproximar de Israel, vai ser difícil para ele chegar perto do Biden com essa aquisição de armamentos. Então, eles também enxergam, né, Uhum. melhor do que o Netanyahu. Mas aí o Biden tem que influenciar o Netanyahu, que está difícil, porque com a coalizão que ele tem, ele não vai conseguir fazer nada com os palestinos, com a coalizão que ele tem. Palestinos não, com a Arábia Saudita. Sim, não vai conseguir fazer nada com a Arábia Saudita, com essa coalizão que ele tem, eles não vão permitir. Não. Então, o que está acontecendo? Aí começaram a explicar que, para entender a linha política do Netanyahu, tem que entender o seguinte: ele tem na cabeça dele uma ideia, que ele quer entrar na história do mundo, como grandes estadistas que a gente falou e fala, como Churchill, ou como o, é, aquele presidente americano, o Kennedy. É. Ele quer estar na história, como De Gaulle, na Uhum. França. Ele quer estar na história, não É. na história de Israel, na história mundial. E ele vê essa aproximação com a Arábia Saudita essa possibilidade, porque até agora foi uma coisa praticamente impossível para É. todos os governos, não é? É. Nenhum governo conseguiu. Então, ele está fazendo agora, ele está entrando nessa guerra com a coalizão dele. Porque, então, já começaram os pagamentos. Toda vez que você quer alguma coisa, coalizão, começa o pagamento. Então, É. hoje já está no jornal que mais 1.400.000 escalim foram desviados de outras verbas para instituições Sim. toranim, religiosas, Que beleza. fora dos outros bilhões que já saíram. Então, cada É. vez vem uma coisa. Um camarada que tem um posto muito importante no Ministério da Educação se demitiu, apresentou a demissão ao ministro, dizendo que, na atmosfera reinante no país e no ministério, ele não pode continuar no cargo dele. E não houve pedidos e nada. Ele está irredutível. E assim vai acontecer com os diferentes ministérios, porque a pressão que está havendo, principalmente de parte nesses ministérios onde entraram um terço de ministério, como é o Amsalem, deve ter sido por causa disso, na, na segurança, na justiça, Hum. e o, é, e o, Smotrich na segurança. Então, as pessoas, os que estão em cargos que vão passar, que vão passar, não, que já estão sob a, a autoridade deles, as pessoas estão começando a levantar a mão, não conseguem trabalhar com eles, porque eles são profissionais, eles não são políticos. É. É. Então, eles não conseguem realizar as linhas de trabalho que eles já estão há anos, eles não Uhum. entraram ontem nos ministérios, há anos que eles estão ocupando esses cargos, e são cargos importantíssimos na administração, que é o dia a dia não é o fazer discurso na Knesset. Eles não fazem discurso em lugar nenhum. É, Ruth. Que pena, né?
É uma É o pena, desmantelamento da estrutura toda, né? Aos toda a pouquinhos. estrutura. É um É isso estrago que que acontece. depois, para recuperar, É um problema. muito, É, muito, muito triste isso. ontem, sábado, houve as Manifestação. manifestações normais em vários lugares do país, com muita gente, e a partir de ontem criou-se um novo problema, porque os manifestantes eles fizeram, como na semana passada, houve muita violência por parte da polícia É. contra manifestantes, e, pela lei, os policiais todos eles têm uma máquina fotográfica que está no corpo deles, né, junto, em cima da roupa, de modo que fotografa tudo o que acontece. E surgiram fotografias que eles não fotografaram. Entre eles, uma que aparece um jovem, dois policiais, né? Um deles segurando ele por aqui, o outro socando ele aqui, quer dizer, ele preso e socando. Ele já está preso pelo outro, e o outro vem socar para quê? Está entendendo? É uma foto que te deixa doente de É. olhar aquilo. E outras, uma que pegaram pelo cabelo, jogaram ela por cima do muro e ela espatifou do outro lado. Olha, coisas horrorosas, inclusive também com a parte da polícia montada, que eles com aqueles barretes, né, traque, traque, batendo nas Isso pessoas. onde, Ruth? Aqui em Tel Aviv? A polícia, no caso, a polícia, ela está sob o comando do governo, como é que Ben-Gvir. funciona? A polícia, quem é o chefe da polícia? O chefe da polícia atualmente, como é o nome dele? Não, aqui eu não me lembrar o nome dele. Não, tudo bem, não tem Tem o problema. chefe da polícia, e Ah, o chefe da polícia, quem está, o ministro que está acima dele, ah, é o ministro da Segurança Interna, que antigamente, que é o até agora Ben-Gvir. era até agora era a Segurança Interna, agora se chama Segurança Nacional. Então, é o Ben-Gvir. E agora esse atual era o mesmo que estava antes do Ben-Gvir assumir, é o mesmo chefe. Yeah. E ele tem um ano só para ficar no cargo, e dizem aí as más línguas que ele está fazendo tudo, tá lambendo as faces do Ben-Gvir para ele continuar mais um ano. Daqui a pouco vou lembrar o nome dele. Não tem Mas ele, problema. é, então, aí o que aconteceu? Depois daquela violência, essas fotografias que a polícia não fotografou, mas que os manifestantes sim fotografaram, Uhum. fizeram placas imensas e puseram nas estradas de Tel Aviv, naqueles locais onde no Ayalon e no Der Tamir, onde as coisas aconteceram. Uhum. E aí o chefe da polícia e o ministro também vieram reclamar dos manifestantes que eles também não fazem coisas certas, porque esses policiais, eles não são uma pessoa assim pendurada no mundo, eles têm famílias, têm mulheres, têm filhos, têm pais, têm mães, e que isso é uma coisa que causa uma desmoralização muito grande Eles pessoal. é, É. Então, eles estão revoltados. nós estão revoltadas. Eles estão Ah, revoltados sim. porque diz que não pode ser assim. O que eles Não. fazem, que tem que levar em conta que já são 30 semanas que eles estão embaixo dessa revolução aí na rua Uhum. e o tempo todo, mas eles são profissionais. E são profissionais, essa é a Eles estão obrigação fazendo, deles, e o que essa é eles a estão fazendo profissão está deles. certo? Quer dizer, eles que não Então, façam, agora então. estão fazendo
uma campanha enorme contra os manifestantes por causa dessas fotografias que eles estão desmoralizando a polícia. A polícia que está Que se eles vão... centralizando, fazendo o que está fazendo. É o contrário, né? Já está Isso aí é uma desmoralizado. denúncia. Isso é uma denúncia de direitos humanos. Eles estão Claro. batendo nos manifestantes. Né? Você lembra, alguns meses atrás, muitos meses atrás, apareceu no mundo todo uma fotografia de que aconteceu em Nova York, também numa manifestação lá de rua, e estava uma pessoa civil deitado e no chão, e um policial com o joelho aqui Sim, assim, matou o lembra? cara, lembra? E o cara morreu? Foi. Pois é. Então, aqui, fizeram exatamente a mesma coisa. E apareceu a fotografia. O rapaz já tá deitado no chão, com dois daqueles elefantes em cima dele. E precisa apertar o pescoço Não, dele para acho que não. asfixiá-lo Não, acho que e não. achar que ele está defendendo alguma coisa com isso. É. É. Então, Esse tipo de comentário desse governo, desse ministro, isso vale o quê, Ruth? Isso não vale nada. não vale nada. Não vale. Só vale para mostrar o que a gente vem falando esse tempo todo. Esse ministro não é capacitado para o cargo que exerce, e esse governo é uma vergonha para Israel. Esse A vergonha gente também ter não fotos tem da capacidade polícia nenhuma para fazendo ser isso. governo. Isso aí não acontece numa democracia. Não, absolutamente não. E olha que ontem, um, olha, teve alguns anos atrás, presidente do Banco de Israel, Frankel, Sim. camarada corretíssimo, raramente falava em público, não se metia em política, super correto. Outro dia ele foi entrevistado na televisão e, e falou tanto contra, porque ele foi entrevistado sobre essa parte só econômica, que várias dessas firmas que dão esse crédito mundial, né, no campo financeiro mundial, é, queriam baixar o crédito que é concedido a Israel. Então, por causa disso, entrevistaram. Mas agora, esse sábado, ele falou em Tel Aviv, numa das manifestações, e disse A, B, C, D sobre o que está acontecendo na economia do país, em todos os campos. E, no fim, ele perguntou: tudo isso eles estão fazendo por quê? Para quê? Entendeu? Tem um objetivo, Por né? quê? A gente já sabe, né, Ruth? Por quê? Porque o Benjamin não pode ir para a cadeia. Ele não pode ir para a cadeia, os religiosos querem as leis para eles, eles Os são uns religiosos têm insanos. todas as leis deles, eles não precisam fazer mais nada. Mas eles querem Eles já mais, têm né, a lei. Ruth? Eles querem mais. As leis deles não têm importância, eles querem dinheiro, porque eles têm que alimentar todas essas Então, bocas, essa então. quantidade de famílias. Eles são 13% da população. Desses 13% da população, não tem nem 1 ou 2% que trabalhe. E os que trabalham não têm profissões que são rentáveis, né? Uhum. Eles não estudam. Em muitas famílias, quem trabalha é a mulher, porque as É, filhas mais crescidinhas, como já tem uma opção, já cuidam das crianças que voltam das da duas. escola e elas podem sair para trabalhar. Agora, alguém tem que alimentar, tem que dar É, casa, comida, tem as escolas, eles não pagam a escola, mas os professores e as professoras de jardim de infância, que aí
quantidade, porque é desde o primeiro ano de vida, ganham salários, logicamente, ninguém trabalha de graça para eles. Então, Ai, Ruth. e Ruth, aí Ruth, Ruth. é a história. É. Bom, querida, E aí nós tá de bom continuamos. tamanho aí. Acho que está de bom tamanho as informações. Para o domingo, para o primeiro dia da semana, acho que a gente já está bem abastecida, né? Olha, eu vou te Vou deixar contar. rolar aí para ver o que vamos ter de novidade. Ai, Vou Ruth. te contar uma novidade. Estou Ah, começando os jogos. Quer? Rega um minutinho, não pode. porque estão batendo na porta. Faz o Quer? seguinte, deixa a notícia para depois, então. Tá Um bom? minuto. Beijo, Ruth. Beijo.